Meus amigos, Natal e Réveillon são épocas para festejar com a família e os amigos, fazer um balanço do ano que passou e pensar nas realizações para o próximo. Para muita gente, todo esse ritual traz mais tristezas do que alegria. Hoje nós recebemos a psicóloga Luana Neri para saber como lidar com sentimentos negativos em épocas como essa. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, né? É um tema muito pertinente, porque o que tende-se a falar das festas de final de ano são sobre as festas, sobre todo o glamour que essa época do ano nos traz. E assim, é bem válido o programa trazer essa temática, porque existem realmente uma parcela das pessoas que sentem tristeza, sentem angústia, né? Sentem as famosas crises existenciais de final de ano. E por que existe tudo isso? Porque as pessoas, muitas vezes, existem também o comparativo da vida. Então, assim, as redes sociais, hoje, elas têm uma contribuição bastante grande em relação a isso. Por quê? Porque nas redes sociais, eu só vejo o quê? Aquela a parcela mais como é que eu posso dizer? Tem ali uma realidade virtual que é projetada. Exatamente. Que muitas vezes quem não consegue exatamente aquele padrão se sente diminuído, excluído. Isso. Então, assim, eu vejo aquele padrão daquela realidade, uma felicidade que, por exemplo, que eu não tenho, um amor que eu não tenho. Então, é comumente se ouvir dizer que os meses de novembro e dezembro as pessoas não gostam. Justamente por isso, porque a gente vê uma realidade que às vezes nós não temos. E isso acarreta o quê? As tristezas, as angústias, e nós devemos ter bastante cuidado quanto a isso. As pessoas chegam no seu consultório com esse tipo de relato? É frequente? É muito frequente. Então, assim, quando vai chegando ali no meados de novembro, as pessoas já falam, nossa, está chegando a pior época do ano. É aí onde a gente tem que avaliar o porquê que para aquela pessoa essas festas, elas são a pior época do ano. Por quê? Nós temos que levar em consideração todo o histórico pessoal desses seres humanos, dessas pessoas. Né? São pessoas que geralmente têm problemas familiares, são pessoas que estão passando por um luto, né? Porque nós estamos ainda diante de uma pandemia, onde raramente você conhece alguém que não perdeu um ente querido, seja um amigo, seja alguém próximo. Então, nessa época do ano, é o que nos remete mais a isso. É a questão do luto, da perda de um emprego, problemas de saúde, tanto físico quanto mental. Né? Então, assim, essas pessoas, geralmente, quando chega essa fase do ano, elas fazem um balanço, né? Como você falou no começo. Como é que foi meu ano? Eu consegui realizar aquele projeto tão sonhado, aquele projeto que tanto eu abdiquei de tempo para poder estar ali tentando? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, às vezes, as pessoas têm que pontuar e verificar. Eu consegui mais coisas ou perdi mais coisas? Né? Esse é o ano que a gente realmente... É o tempo que a gente mais... E para as pessoas que se sentem mais abaladas nesse processo, qual é a recomendação? É o que eu sempre falo para os meus pacientes. O importante que nós temos que fazer é ressignificar cada momento. Por exemplo, o Natal, o Ano Novo, é uma época do ano ruim? Vamos tentar ressignificar esse momento antes, porque assim, o Natal também remete muito à nossa infância, né? Festa de Ano Novo. E às vezes a gente, hoje, não estamos tendo o que nós antes tínhamos. Então, a gente tem que ir ressignificando aos poucos. Por exemplo, o Natal. Tenho certeza que quase na família de todo mundo faltou aquela meia-noite, alguém que você queria abraçar, que você queria beijar, mas que, infelizmente, essa pessoa não está mais com a gente. Então, nós temos que ressignificar esse momento, essas tradições. Se antes vocês sempre faziam uma ceia, é interessante você fazer uma viagem em família, fazer doações para alguma instituição de caridade. Então, assim, você tem que buscar dentro de si realmente mudar, né? Ressignificar esse momento. Doutora, em que estágio ou situações esse sentimento
essa dificuldade com as festas de fim de ano, esse período de reavaliação, em que patamar pode ser considerado preocupante, já assim, que precisa de um acompanhamento, que pode representar já um risco à saúde mental? Quando, por exemplo, quando a pessoa já tentou fazer de tudo, já tentou fazer isso que eu te falei, já tentou ressignificar. Aí não conseguiu. Né? E não conseguiu. Então, já é o momento de buscar realmente uma ajuda profissional. Porque o profissional, ele pode sim, ele vai lhe ajudar, poder ajudar todo esse processo do luto, de se ressignificar realmente as coisas. Não precisa ter esse tabu, não vou procurar psicólogo, não vou procurar psiquiatra, porque não estou ficando louca. Ainda se existe isso. Mas é preciso a gente poder quebrar esse tabu, né? Certo. Doutora, tem relação com casos de depressão, esses sentimentos, esses pensamentos, tem alguma ligação, interferência com a depressão? Pode-se sim, ter sim essa referência, né? As pessoas que geralmente já vêm de um quadro depressivo, nesse momento, eles aumentam essas crises. Mas também pode não ter ligação nenhuma. Pode ser mesmo a pessoa vive bem o ano inteiro, quando chega novembro e dezembro, porque já remete todas as crenças. Talvez a pessoa não tenha uma família tão unida para estar lá junto, né? Então tudo isso tem que levar em consideração. Existe algum perfil que é mais afetado? Se são homens, mulheres, de que idade, ou não tem um padrão? Isso independe? Não, depende muito. Não se tem assim um perfil. Realmente já vai das crenças das pessoas. De toda a crença familiar que reina ali naquele ser humano. É comum as pessoas se isolarem nesse momento? Com certeza. Por quê? Porque o que as pessoas veem de fora? Vêm as pessoas confraternizando, vêm famílias inteiras felizes, e aí eu, por exemplo, estou me colocando nesse papel. Eu não tenho uma família para confraternizar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha solidão e vou ficar em casa, né? Então, existem muitas pessoas que nesse período, eles preferem se isolar, fazendo realmente o isolamento social. E se a pessoa realmente ela não estiver afim de estar confraternizando, a gente tem que respeitar também esse momento dela, né? Porque tudo isso vai fazendo parte do processo. Às vezes a própria família, sem intenção, pode fazer determinadas cobranças, exigências, ou criar situações que são constrangedoras para essas pessoas e aprofundar esses quadros, né? Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que passou o ano todinho tentando ter um relacionamento afetivo, chega nas festas de fim de ano, primeira coisa, né, que pergunta, e aí, cadê o namorado? Vai casar quando? E aí você fala isso numa inocência, só que para aquela pessoa que passou o ano todo lá ralando, né, questão do trabalho, e aí você está trabalhando, poxa, a pessoa passou o ano todo tentando arrumar um trabalho e não conseguiu, aí você chega numa festa de fim de ano e tem esses comentários, então isso vai machucando um pouquinho as pessoas. Então é cuidar de si e pensar também um pouco no outro. Exatamente. Né? Importante pensar no outro. Eu sempre falo para os meus pacientes, estamos virando o ano, mas assim, não é uma chave que vai virar. O dia 31 de dezembro não vai ser muito diferente do dia 1º de janeiro. Verdade. Se aqui na nossa cabeça continuar a mesma coisa, vai ser só um dia qualquer. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que mudar nossas atitudes, nós temos que pensar no outro e também pensar na gente. Eu não posso nem só pensar em mim, senão eu fico egocêntrica, egoísta demais, e nem demais nos outros, que eu acabo esquecendo de mim. Então, que esse ano nós tenhamos mais compaixão, que nós possamos cuidar mais da gente também, porque o que temos percebido é que as pessoas estão vivendo muito no automático. As pessoas só vivem. É tão comum, Eliezer, que é comum você ouvir, meu Deus do céu, nós já estamos em dezembro, o ano passou que eu nem vi. Não, mas continuam as mesmas horas, continuam as mesmas coisas. O tempo é contado da mesma forma. Exatamente. Né? Somos nós que estamos meio que atropelando tudo. Né? Então, nós temos que parar um pouquinho, nós temos que observar como é que está a nossa família, as pessoas que vivem com a gente, dentro de casa. Às vezes você passa o dia inteiro em casa e você não tem contato com seu filho que está lá no quarto, não sabe o que ele está fazendo. Então, busquem mais a família, tá? Conversem mais, julguem menos, né, Eliezer? É verdade.
Verdade, isso é importante. Doutora Luana Nery, muito obrigado pela presença, né, pelos esclarecimentos, por essa mensagem já para 2022 e que a gente possa se encontrar outras vezes aqui, tá bom? Muito obrigado, boa tarde. Com certeza, estou disponível. Obrigada.